Olá! Antes de começar nossa análise de hoje, um pedido rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir este vídeo. Ajuda bastante. É isso aí, pessoal! Bom, vamos lá então. Hoje o material que a gente tem em mãos, olha, descreve um momento de tensão diplomática e comercial assim, palpável mesmo, entre Brasil e Estados Unidos. Uhum. O foco todo gira em torno de uma carta, sabe? E uma ameaça de tarifa bem direta. O cenário é complexo, é tenso. E é fascinante, né? Observar como esses instrumentos econômicos, tipo as tarifas, são usados nessas arenas geopolíticas maiores. Exato. Raramente é só sobre números, né? Funcionam mais como alavancas de pressão, sabe? Sinalizam coisas, às vezes são retaliação pura e simples nesse palco internacional. E o gatilho, bom, pelo que os documentos indicam, foi um anúncio vindo lá dos Estados Unidos, as fontes ligam isso ao Trump, de impor uma tarifa assim, de 50% sobre produtos brasileiros. 50%. Nossa. Pesado, né? E as razões que eles alegaram no material. Tá. E também barreiras para empresas digitais dos Estados Unidos. A mensagem parecia bem clara, tipo, ou vocês se alinham ou vão arcar com as consequências econômicas. Uma pressão direta. Chegou-se a falar numa investigação sobre a tal Seção 301 e até a possibilidade de tarifas ainda mais altas. Ah, a seção 301, ela tem um histórico, né? É uma ferramenta bem assertiva da política comercial americana. Muitos veem como unilateral, na verdade. Unilateral, é. Permite que Washington investigue e, se achar necessário, retalie práticas que eles consideram injustas, né? Uma tarifa de 50% nesse contexto, nossa, não é pouca coisa. Definitivamente não. Sinaliza uma pressão econômica fortíssima e teria um impacto considerável nas cadeias produtivas, né? Se encaixa num quadro maior dessas disputas comerciais, onde essas ações unilaterais ficaram mais visíveis, digamos. E a resposta brasileira? Bom, atribuída a Lula, nas fontes, veio principalmente pelas redes sociais. Foi uma defesa assim bem firme da soberania, negando esse déficit que os Estados Unidos alegavam e, olha só, citando um superávit americano histórico de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos na nossa relação. Ah, interessante esse contraponto com dados históricos. Pois é, a posição foi taxativa. Não iam aceitar nenhuma ingerência e, se as tarifas viessem mesmo, haveria reciprocidade. Isso levanta uma questão, né? Até que ponto essa estratégia, essa comunicação via rede social, teria força contra uma ameaça tão concreta quanto a Seção 301? Essa é a dinâmica clássica, né? A da reciprocidade em disputas comerciais. Só que na prática, aplicar isso é bem complexo. Imagino. Especialmente para países em desenvolvimento lidando com grandes potências. A capacidade de absorver o impacto de uma guerra comercial e de retaliar de forma que funcione mesmo varia muito, né? Claro. Sinalizar reciprocidade é um ato diplomático importante, claro. Mas se ela é viável ou não depende de muitos cálculos econômicos, políticos, bem delicados. E as fontes parecem sugerir isso ao descrever a situação do Brasil naquele momento. E tem mais. A análise que a gente encontrou vai além dessa resposta oficial. Ela mergulha em críticas internas e bem contundentes, viu? Ah, é? O que dizem? Uma perspectiva que chega a classificar a tal carta americana como humilhante e argumenta que o Brasil foi colocado ali como um bode expiatório. Humilhante, forte essa palavra. E o interessante é que essa crítica aponta para dentro, fala da falta de lição de casa do Brasil, sabe? Cita sindicalismo forte, burocracia demais, legislação trabalhista vista como antiga e uma tributação que consideram altíssima. Entendi. Essas seriam as nossas vulnerabilidades que foram exploradas, segundo essa análise. E aí tá um ponto crucial que os documentos destacam, né? Não é só a pressão que vem de fora, é como os fatores internos à nossa estrutura econômica, o ambiente regulatório, a legislação que você mencionou, como tudo isso pode moldar a posição do país lá fora. Exato. Vulnerabilidades que são percebidas, como essas que as fontes listam, podem sim ser exploradas na arena internacional. A percepção externa sobre a capacidade do país de lidar com as próprias questões influencia diretamente a força na hora de negociar. Faz todo sentido. As fontes sugerem que foi justamente a percepção dessas fragilidades específicas que tornou a pressão americana talvez tão eficaz ou sentida como humilhante.
E para complicar ainda mais o cenário, as fontes destacam uma reação interna bem controversa. Mais coisa ainda? Conta aí. Eduardo Bolsonaro, segundo o material, teria agradecido publicamente ao Trump pelas tarifas, lá nas redes sociais. Agradecido pelas tarifas. Sério? Pois é. E essa postura é criticada no material, né? Interpretada como uma tentativa de condicionar o fim das tarifas a demandas políticas aqui dentro. Que tipo de demandas? Coisas como anistia para o próprio Bolsonaro pai e mudanças na legislação sobre liberdade de expressão. A acusação implícita na crítica é pesada. Seria usar a população como moeda de troca. Nossa Senhora. Isso realmente ilustra essa intersecção delicada e às vezes até perigosa, né, entre a política externa e a dinâmica política doméstica. Com certeza. Quando essas disputas comerciais internacionais se misturam com lealdades partidárias, com agendas políticas internas, como esse exemplo das fontes descreve, a própria definição do que é o interesse nacional pode ficar meio turva, né? Vira objeto de disputa acirrada. A linha fica tênue. Muito tênue, entre estratégia diplomática e cálculo político interno. Bem complicado. Então, resumindo um pouco o que a gente viu aqui, temos um confronto externo claro, marcado por ameaças de tarifas, respostas focadas em soberania, mas que, ao mesmo tempo, parece ter exposto, talvez até aprofundado, divisões aqui dentro. Exato. A arena comercial acaba virando palco para essas disputas políticas domésticas. Precisamente. Se a gente conecta os pontos que as fontes levantam, a situação que elas descrevem vai muito além da questão tarifária em si. Sim. Ela toca na própria postura do país, sabe? Na sua coesão ou na falta dela diante dessas pressões externas. E em como as divisões internas podem ser instrumentalizadas ou até exacerbadas por esses eventos globais. Não é só economia, é sobre como a nação se posiciona e reage, como um todo, a desafios complexos. Fica então para a gente pensar uma reflexão que esse material provoca. Qual é o verdadeiro preço que se paga quando a diplomacia, quando a economia se transformam nesses campos de batalha para disputas políticas? Tanto as que vêm de fora, quanto, e talvez principalmente, as que fervem aqui dentro. Uma pergunta importante. Uma interrogação sobre soberania, sobre a imagem do país lá fora e, quem sabe, sobre a própria fibra da nossa unidade nacional.